Você que trouxe a sua Bíblia, fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos, em reverência à palavra de Deus, vamos ler. E você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, 22. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Contrário? Amém? Vamos ler então. E logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse: ó pequena fé, por que tu duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco vindo o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, eles chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram, eles enviaram por toda aquela região em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos e pediram-lhe que ao menos lhe pudesse tocar a orla das suas vestes. E todos quantos a tocavam ficaram perfeitamente sãos. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós lemos aqui a tua palavra e agora passaremos, ó Deus, a trazer, ó Pai, a revelação do teu Espírito Santo para o coração da tua igreja. Que o Senhor possa nesse momento, ó Pai, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, e que nós possamos compreender o teu propósito, Deus, através dessa palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que impedir a nossa mente, que for, ó Deus, colocado como barreira para que nós não venhamos entender o que vai ser dito aqui nessa noite, já seja aniquilado, já seja quebrado em nome de Jesus, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem uma obra para fazer nesse lugar. Amém e amém. Pode, por favor, sentar no seu lugar. Esse texto que nós lemos aqui, ele retrata uma passagem acerca de Jesus, que aconteceu logo em seguida a multiplicação dos pães. Jesus havia reunido uma multidão no monte, e aquela multidão estava com fome, e ali no deserto não tinha padaria, não tinha lanchonete, não tinha como comprar comida, não tinha supermercado, mas tinha ali alguém que era enviado do próprio Deus. E de 5 pães e 2 peixes que estavam na mão de um jovem, Deus alimentou aquela multidão que era mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse é o nosso Deus. E aí, quando acabou esse episódio da multiplicação dos pães, as pessoas, quando viram o que estava acontecendo, eles estavam querendo coroar Jesus como rei, porque eles entendiam que ele era o rei que havia sido prometido que deveria vir. Mas Jesus não queria para si, naquele momento, glória. Jesus estava fazendo a vontade de Deus. Jesus estava fazendo aquilo que estava
no meio daquela multidão, com os seus discípulos, e começou a se despedir da multidão, e falou com os discípulos: olha, vocês podem pegar o barco e ir embora, atravessem por outra margem do mar. E aí, os discípulos devem ter ficado sem entender, porque pense você, Jesus não estava mandando eles atravessar a rua, Jesus não estava mandando eles sair de um bairro e ir para o outro bairro, Jesus não estava mandando eles saírem de um lugar e ir até o outro lugar onde era fácil o acesso. Jesus estava mandando eles atravessarem o mar. E para atravessar o mar, materialmente falando, fisicamente falando, você precisa ter uma embarcação, ou você precisa ser um campeão de natação, que não era o caso de Jesus. Apesar de Jesus ser vencedor em todas as coisas, mas não era isso que ele queria demonstrar. E aí, os discípulos pegaram aquele barco e começaram a remar. Detalhe: quando nós ouvimos falar que Jesus mandou os discípulos atravessar o mar, na nossa mente vem o quê? O rio. Sim ou não? Você já esteve no mar? Você já viu a imensidão que é o mar? Quando a gente pensa em atravessar para outra margem, na nossa cabeça vem atravessar o lugar onde nós estamos vendo. Mas atravessar o mar não é onde nós estamos vendo. Atravessar o mar é muito além daquilo que a nossa visão pode alcançar. Jesus manda eu e você tomarmos o nosso barco, o nosso remo, e atravessarmos o mar para outra margem. O mar de sofrimento, o mar de tristeza, o mar de angústia, o mar de tudo errado que nós temos visto, o mar de todas as coisas ruins que nós temos passado. Mas nós, às vezes, não entendemos o que é que Jesus determina para nós fazermos, e nós ficamos pensando: será que é isso mesmo que ele quer dizer? Quando Jesus falou com os discípulos para eles atravessarem o mar, em momento algum na Bíblia relata que eles questionaram a ordem de Jesus, porque eles sabiam que se Jesus estava mandando eles atravessar para o outro lado, é porque ele tinha algo para realizar na outra margem. Quando Jesus manda você caminhar, quando Jesus manda você cruzar o mar, é porque ele tem algo especial para você do outro lado. Você não está vendo, você não está enxergando aquilo que está lá do outro lado, aquilo que está te esperando, mas você se lança pela fé que você tem no nome de Jesus e sabe que com ele você vai ser conduzido para outra margem, e quando você chegar lá, algo vai acontecer. E aqueles homens entraram no mar, e a Bíblia relata que o mar estava revolto naquele dia, estava ventando bastante. Eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar no barco e navegar. Eu tive, e não foi boa a experiência. Eu e meu sogro alugamos um barco e fomos pescar em alto mar. Aí saímos 3 horas para dentro de barco. Você só enxergava a água, todo lado do seu lado só água, você não via terra. Aí você começa a pensar: se der ruim aqui, me leva a Jesus, porque eu não tenho o que fazer. E de repente nós estávamos lá pescando. Eu já comecei a passar mal por causa do balanço do mar, o balanço do barco, e a situação começou a ficar difícil. De repente começou a bater ondas no barco de 2 metros de altura. Pensa numa situação que você começa a rever a sua vida e falar: Senhor, será que é agora que eu vou? Porque as ondas batiam no barco, e o barco balançava, e de repente aparecia uma onda maior, e o barqueiro, o dono do barco que nós alugamos, era uma pessoa experiente que já fazia isso sempre. Ele conseguia sair, passava pelas ondas e foi, e falou: olha, nós precisamos voltar, porque pelo jeito está rolando uma tempestade aí, se essa tempestade pegar a gente aqui ali, vai ser pior. Eu falei: meu filho, volta logo, em nome de Jesus, volta correndo. E aí foi, graças a Deus estou aqui. Então não aconteceu o pior naquele dia, mas é uma sensação muito ruim, porque
poderia ter sido ceifada se aquele homem não me conduzisse para o lugar certo. E aí eu pensei em uma coisa: assim precisa ser a minha conduta com Cristo. Eu preciso confiar nele de uma forma tão especial que a minha vida está na mão dele. A hora que ele quiser, ele acaba com ela. Ele pode me livrar de qualquer situação, mas se ele não quiser, eu posso tentar fazer o que eu quisesse, o que eu quiser fazer, mas não vai acontecer. Eu podia ter pulado da água aquele dia, eu ia morrer de tentar nadar, eu não ia sair do lugar, eu ia morrer afogado. Eu só saí de lá porque a experiência daquele barqueiro, daquele homem, foi capaz de nos tirar daquela situação. E eu quero te dizer uma coisa: por mais revolto que esteja sendo a sua vida, Deus é capaz de tirar da situação de sofrimento. Aí, não satisfeito, uma semana depois, alugamos o barco e fomos deserto. Meu Deus do céu, você é doido? E fomos. Entramos naquele barco. Naquele dia o céu lindo, tudo azul, maravilha. Só que eu passei mal umas 3, 4 vezes pior do que no dia anterior, na semana anterior. Quando você se jogar para fazer alguma coisa, faça confiando que Deus é capaz de te livrar. Se você fizer por causa da sua vontade e porque você acha que é bom, pode dar errado. Eu achei maravilhosa a experiência em alto, falei, quero ir de novo. Fui e me lasquei. Vou de novo, se tiver oportunidade eu vou. É uma coisa que eu gosto. Mas por que eu estou falando isso com você? Aqueles discípulos estavam no barco, e dentre eles tinham homens experientes em navegação, homens experientes em condução de barco. Tinha homens ali que a sua vida inteira viveram dentro de um barco, foram criados dentro de um barco, pescando, acompanhando seus pais, tendo como profissão a pesca. Então eram homens que sabiam o que estavam fazendo, mas mesmo para aqueles homens que sabiam o que estavam fazendo, o mar estava perigoso, o mar estava revolto. Muitas vezes nós achamos que temos o controle da situação, porque nós somos inteligentes, porque nós somos sábios, porque nós sabemos o que nós estamos fazendo. Não, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo, pode deixar comigo que eu domino essa situação aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa: a nossa vida, ela está na mão de Deus. Não adianta nós termos experiência, não adianta nós sermos inteligentes, nós sermos sábios, se nós estivermos fora do propósito de Deus. Nós vamos sucumbir, nós vamos afundar e vamos morrer. Aí aqueles homens saíram, e Jesus acabou de despedir da multidão e foi para o monte orar. Aqueles homens provavelmente estavam preocupados como é que Jesus ia fazer para encontrar com eles do outro lado. Provavelmente ele deve ter pensado: Jesus vai pegar algum outro barco aí com alguém vai levar ele lá. Jesus vai, no meio da multidão, vai ter alguém que tem um barco aí, Jesus vai conversar com a pessoa e a pessoa vai levar ele lá. Porque nós, seres humanos, nós só conseguimos enxergar aquilo que os nossos olhos podem ver, se não for através da fé. Nós só conseguimos enxergar a situação que está diante dos nossos olhos através de uma situação natural, a não ser que nós estejamos ligados no trono e exercendo a nossa fé. Nós não conseguimos ver as coisas como deveríamos ver. Por isso que muitas vezes nós erramos, pecamos e perecemos. Aí, tudo bem, Jesus foi orar, a Bíblia não fala, mas ele ficou lá no monte durante um período, e quando ele saiu do monte, anoiteceu. E aí, no livro de Mateus, não relata isso, mas se você ler essa mesma história no livro de João, no capítulo 6, se não me engano, a partir do versículo 16,
fala que aqueles homens saíram do barco e já estavam a cerca de 30 estádios de distância. 30 estádios de distância. Eu fui pesquisar o que era um estádio naquela época, a medida de um estádio. A medida de um estádio em metros hoje seria algo em torno de 185 metros. 185 metros. Então, 30 estádios daria aproximadamente 5 quilômetros de distância. 5 quilômetros. Você já pensou o que são 5 quilômetros? Pega 5 quilômetros em linha reta, você não consegue ver, você não consegue chegar. Jesus olhou e aqueles homens tinham ido, e o barco balançando, e aquele vento cada vez mais forte, e de repente aqueles homens olham lá do barco e veem alguma coisa na água. Detalhe, estava escuro, já era noite, quarta vigília da noite. E aí Jesus, caminhando em direção daqueles homens, eles olharam e tiveram medo. Porque pensa você está no meio do mar, você olha para um lado do lago, para o outro lago, para o outro lago, não tem nada, e de repente você vê um vulto branco vindo na sua direção. Misericórdia. Tem gente que infartar, tem gente que ia desmaiar. E mesmo aqueles homens fortes, aqueles homens que eram homens já sofridos, que eram homens que tinham já sido forjados nas suas profissões, nas coisas que faziam, homens feitos, eles tiveram medo. Não é proibido você ter medo. Na nossa natureza humana, às vezes nós temos medo de alguma coisa. Só que o nosso medo, ele não pode superar a nossa fé. Vou falar de novo, você me entendeu? O seu medo não pode superar a sua fé. Quando você estiver vivendo uma situação difícil, que te causa medo, que te causa desespero, que te causa algo ruim, você precisa ter fé, saber que existe um Deus do céu que é capaz de passar essa situação que você está vivendo adiante e resolver o seu problema. E aqueles homens estavam lá, aí a Bíblia fala que eles tiveram medo e começaram a gritar. Pensa, 12 homens dentro do barco gritando. Você está rindo que nem era você que estava lá. Porque eu também tive vontade de gritar no dia que eu estava lá e tinha onda de 2 metros batendo no barco. Aí aqueles homens começaram a gritar. De repente, aquele vulto que vinha em direção à pessoa, olha, vocês não precisam ter medo, sou eu. Mas analise uma coisa, ele estava a quase 5 quilômetros de distância. Você já caminhou por 5 quilômetros? Já? Eu já. Você caminhando em terra seca, 5 quilômetros, se você andar bem, tranquilo, e tiver uma passada firme, você vai levar no mínimo 1 hora. Você caminhar 5 quilômetros. No mínimo. No plano, Jesus caminhou cerca de 5 quilômetros em cima do barco. E pelo jeito, pelo entendimento que nós temos, lendo a palavra e vendo, isso não levou muito tempo. Porque ele saiu de lá onde ele estava e rapidamente ele se encontrou lá no próximo do barco. E aí ele fala para ele: vocês não precisam ter medo, não, sou eu. Aí Pedro era um camarada diferenciado. Porque os outros 12 estavam dentro do barco, todos com medo, todo mundo apavorado.
Ele podia ter falado: se é o Senhor mesmo, vem depressa e para com isso aqui, essa ventania, faz esse barco parar. Mas falou: não, se é o Senhor mesmo, faz em aí então. Porque Pedro sabia que se realmente fosse Jesus, ele seria capaz de fazê-lo andar sobre as águas como ele andava, como Jesus andava. E aí Jesus virou para ele e falou: vem. Jesus não falou com ele: se você tem fé, vem. Jesus não falou com ele: se você crê, vem. Jesus não falou com ele: Pedro, você tem certeza? Então vem. Não, Jesus falou com ele: vem. Sabe por quê? Porque Pedro já tinha demonstrado que tinha fé, falando com Jesus: se fosse o Senhor, eu quero ir. Ele já demonstrou a fé. Deus, Jesus, espera de nós uma atitude de fé. Muitas vezes nós não alcançamos aquilo que nós estamos esperando, porque nós não estamos exercitando a nossa fé do jeito que tem que ser. Sabe o que é fé? É eu começar a andar aqui e não parar aqui, continuar andando, acreditando que o chão vai aparecer embaixo do meu pé. Pastor, você é doido, isso não acontece não. Andar em cima das águas acontece, é normal. Fé é algo inimaginável para a nossa mente humana. Mas quando nós temos fé e exercitamos essa fé, as coisas acontecem na nossa vida de forma que nós jamais imaginamos que elas iriam acontecer. E aí quando Jesus vira para Pedro e fala: vem, Pedro vai, desce o barco e anda sobre as águas. Se Pedro não tivesse confiando em Jesus, não tivesse com fé, ele ia chegar e ia pôr o dedo lá, ver se não ia afundar ou não. Aí ele ia pôr o dedo e falar: não, será que eu vou? Ia pôr a mão lá para ver se afundava. Não, Pedro chegou e se lançou. Quando Jesus fala alguma coisa com você, se lança nos braços dele, porque ele te sustenta. Glória a Deus. Ele te segura. E aí Pedro foi, se lançou e começou a andar. Pensa que sensação que deve ser. Não de Pedro, dos outros 11. Você olhando e falando: meu Deus do céu, cara, eu estou em cima da água. Eu, a minha vida inteira, vivi no mar, eu pesquei, eu já vi de tudo acontecer, mas andar em cima da água é algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Jesus, tudo bem, a gente entende que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, mas Pedro, um homem igual nós, andando em cima das águas, e eles não andaram, sabe por quê? Porque eles não tiveram fé. Porque se eles tivessem tido a mesma fé que Pedro tinha, todos os 12 poderiam ter ido lá ao encontro de Jesus. Às vezes você vê a pessoa do seu lado sendo abençoada e você questiona: Deus, por que é que não está acontecendo comigo? Porque a sua fé não está alcançando o patamar que precisava alcançar para você ser abençoado. Glória a Deus. Pedro foi ao encontro de Jesus e andou sobre as águas porque ele era bonzinho. Dos 12, talvez ele fosse o mais rebelde. Porque ele era bonitão. Ele foi porque ele confiou e creu na palavra de Jesus que disse: vem. E ele foi. E aí Pedro começou a andar em direção a Jesus. Só que quando nós estamos andando em direção a Jesus, que é o nosso caso, nós estamos seguindo em direção a Ele para um dia nos encontrarmos com Ele na glória. Amém? Amém. Nós estamos andando em direção a Jesus. Quando você anda em direção a Jesus, os seus olhos precisam estar em Jesus. Você já tentou dirigir um carro nessa direção, olhando para cá? O que vai acontecer? Você bate o carro. Você já tentou caminhar numa linha reta, olhando para o outro lado, sem ver o que está na sua frente? Você arrisca tropeçar, cair no buraco, bater a cara no poste, na parede. Porque você precisa estar com os seus olhos fixos naquilo que você vai fazer, no objetivo que você tem, no alvo que você tem.
chegar até Jesus. Então os olhos deles estavam fixos em Jesus. Você quer chegar no céu? Fixe os seus olhos em Jesus e para de olhar para o lado. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado, ele não olha para trás. E aí tá, de repente, vento bateu em Pedro e ele se distraiu com o vento. Uma situação gloriosa. Ele estava andando sobre as águas, indo encontrar com Jesus, indo ter com Jesus em alto mar, caminhando sobre as águas, e o vento tirou o foco de Pedro. O que tira o nosso foco, talvez às vezes não é uma coisa muito grande, é algo pequeno, mas que tira o nosso foco de enxergar aquilo que nós vamos fazer, devemos fazer. O vento. Aí quando Pedro sentiu o vento bater nele, ele se lembrou que ele estava andando sobre as águas. E aí ele teve medo. E quando ele teve medo, naquele momento, ele perdeu o foco em Jesus e a fé que estava movendo a vida dele, fazendo com que ele andasse sobre as águas, foi abalada por causa do vento. A sua fé não pode ser abalada. Você não pode deixar a sua fé ser abalada por nada. Mas muitas vezes nós estamos deixando a nossa fé ser abalada por coisas pequenas, insignificantes. O vento já estava lá quando ele saiu do barco, mas ele saiu com tanta firmeza e com tanta determinação que ele não sentiu o vento. Ele continuou andando, mas a partir do momento que ele deu confiança e começou a sentir aquele vento, e aquele vento bateu nele e começou a incomodar, ele tirou o foco que ele estava em Jesus e colocou o foco dele no vento. Aí ele começou a ter medo, começou a se afogar. Aí ele fala: Jesus, tem misericórdia de mim, por favor, me salva. Aí a Bíblia fala que Jesus, da onde ele estava, ele pegou uma corda e lançou essa corda com uma boia lá no Pedro e resgatou o Pedro. É isso? Não? A Bíblia fala que Jesus fez o quê? Jesus estendeu a mão e pegou Pedro. Isso quer dizer que Pedro já estava do lado de Jesus. Quantas vezes nós estamos por isso aqui para receber a nossa bênção, mas a gente deixa algo abalar a nossa fé e nós deixamos a nossa bênção embora. Nós percorremos uma jornada grande até o nosso alvo, percorremos a nossa vida toda como cristãos, como crentes em Jesus, confiando nessa palavra, e no último instante nós deixamos a nossa fé ser abalada, e por causa de poucos metros, poucos centímetros para alcançar o nosso alvo, nós perdemos a bênção porque nós damos confiança para o vento. Jesus esticou a mão e pegou Pedro. Ele estava colado em Jesus. E aí Jesus pegou Pedro e falou: ô camarada de pequena fé, quem você deixou o medo de dominar? Você já estava chegando aqui. Ele ia encontrar com Jesus, os dois iam continuar andando até no barco. E aí Jesus pegou Pedro, repreendeu pela falta de fé e foi com ele no barco. Aí Jesus chega no barco com Pedro, entrou no barco. Quando Jesus entrou no barco, a Bíblia diz isso, versículo 32. E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Jesus não entrou no barco, precisou orar, precisou mandar, não, Jesus entrou no barco, o vento cessou. Sabe por quê? Porque aonde Jesus está, alguma coisa boa sempre acontece.
E aí todos se maravilharam, começaram a adorar a Jesus e falar: verdadeiramente esse é o Filho de Deus, verdadeiramente. Só aí que eles viram. Eles tinham acabado de vir no monte, aonde teve uma multiplicação de pães e peixes. Eles tinham acabado de ver algo sobrenatural acontecer através da vida daquele homem, mas eles ainda não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Deus tem feito enormes coisas na sua vida. Deus salvou você do mundo perdido que você vivia. Deus libertou a sua casa. Deus libertou a sua família dos vícios. Deus libertou você das coisas ruins que você vivia. Deus tirou de você aquela vida perdida que você vivia lá atrás. O que mais Ele precisa fazer para você entender que Ele é Deus? Deus não precisa fazer mais nada, mas nós precisamos exercitar a nossa fé e acreditar que Ele é Deus e que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. E por causa dessa morte, eu tenho hoje expectativa de vida eterna, eu tenho esperança de vida eterna, e eu vou continuar seguindo para o alvo, com meus olhos fixados nele, porque o final da minha jornada é encontrar com Ele nas nuvens do eternidade. Aí, tudo bem, acabou a travessia, chegaram na cidade de Genezaré. Aí, Jesus chega lá, as pessoas da cidade ficaram sabendo que Jesus estava lá, ouviram dizer tudo que tinha acontecido lá do outro lado da margem do mar, começaram a reunir as pessoas, os enfermos, e levarem para Jesus. E aí, alguém falou: Senhor, permita que nós tocamos apenas na barra, da orla, dos seus vestidos, da sua roupa. E todas as pessoas que estavam enfermas naquele lugar e que conseguiram tocar na orla das roupas de Jesus foram curados. Hoje, Deus te dá a oportunidade não só de tocar na orla do vestido de Jesus, mas Deus te dá a oportunidade de ter Jesus vivo dentro de você. Jesus está vivo dentro de você. Você não precisa tocá-lo, mas você precisa aceitá-lo e sentir que Ele está dentro de você, que Ele caminha com você, e que Ele tem um propósito na sua vida, que Ele tem algo especial para você. E não é para mim, ou para o Jorge, ou para a Gisele, ou para qualquer um de nós que estamos aqui separadamente. Ele diz que veio para todos que o aceitaram. Se você quiser, se você aceitar o Senhor na sua vida como o único e suficiente Salvador da sua vida, você precisa ter fé para saber que Ele é poderoso para fazer tudo infinitamente mais do que aquilo que você pede ou que você pensa. Aleluia. Eu quero que você fique de pé nessa noite. E feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu não